É com alegria que damos sequência aos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. O tema de hoje é coragem, do livro Conflitos Existenciais. Joana vem nos trazer a abordagem origem da coragem, desenvolvimento da força e da virtude da coragem e aplicação da coragem. Origem da coragem. A coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas, em face dos valores benéficos que propicia ao espírito e a existência em si mesma. Encontra-se radicada no cerne do ser, em face de experiências morais e conquistas sociais realizadas, em vivências passadas, quando as lutas e desafios apresentam-se exigindo solução. Iniciam-se esses sentimentos, considerados valores morais, nas experiências mais simples, diante das quais o espírito não recua, nem desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes, inconscientemente, que elas constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida. Essa imagem que trouxemos, onde temos um filhotinho, um patinho, se atirando do local onde está para chegar até a água. Começa desde cedo, nos reinos aí anteriores ao hominal, o desenvolvimento de um processo de enfrentamento, como um embrião para quando chegar no momento onde esse princípio inteligente chegou no reino nominal, ele vai trabalhar a virtude da coragem. E é interessante, eu me lembro da minha infância de uma cena bem pitoresca. A minha mãe costumava chocar os ovos das patas nas galinhas. E quando os patinhos nasciam, a galinha os adotavam como filhotes de uma maneira natural. Bem, no local onde morávamos, tinha um córrego que passava no fim do quintal. E quando a galinha se aproximava de lá, instintivamente os patinhos se jogavam na água. E é interessante a gente observar que não foi um aprendizado que o patinho fez, porque a galinha, todos nós sabemos, não gosta de água, não é uma ave aquática. Então, aquele impulso era algo instinto da natureza do patinho. O que isso tem a ver com o ser humano e com a coragem? A comparação é que, no ser humano, essa virtude da coragem, esse sentimento de coragem, ele está inscrito dentro de nós. Então, quando nós nos deparamos com algumas situações, quase que automaticamente esse recurso ele vem à tona. E à medida que vamos fazendo os enfrentamentos, essa coragem ela vai se consolidando e trazendo para o ser uma autoconfiança. E com isso ele vai estruturando essa coragem. Temos mais à frente uma colocação um pouco mais psicológica da Joana de Ângeles, onde ela vem dizer o seguinte: logo depois surgem as lutas inevitáveis entre o ego e o self, que prosseguirão por período muito longo, até que este último predomine em todas as instâncias. Bem, vamos recordar um pouquinho do que nós já estudamos sobre a psique humana. Nós temos a parte consciente, que é a instância do ego, onde temos o raciocínio, as percepções e os pensamentos. E numa parte que não consciente, que podemos chamar de inconsciente, e que fica sem acesso dessas informações pelo ego. Bem, o que acontece? O que a Joana quer dizer com isso?
que esse ego, ele, com o nosso desenvolvimento, com o nosso estudo e com esse ego passando a compreender todas essas tendências que existem nesse inconsciente, eles virão por mecanismos naturais, né, que a vida vai nos colocando, eles chegarão até o ego para que esse ego venha perlaborar esses sentimentos, esses conflitos e todas aquelas tendências que nós trazemos, que nós sabemos que precisam ser educadas, transformadas. A raiva, a inveja, a agressividade, entre outras mais, né? Agora, temos que lembrar que também nesse inconsciente mais profundo, nós temos a nossa herança divina, em forma de virtudes que precisam ser trabalhadas para que elas cheguem a essa plenitude. À medida que o ser humano ele vai evoluindo, ele traz uma percepção do todo muito maior. Então ele vai fazendo com que esse self se aflore. E à medida que isso vai sendo efetuado no processo natural do caminho evolutivo do ser humano, esse potencial também, que é um sentimento moral, ele vai se evoluindo. E com isso a coragem vai se reestruturando e dando ao ser uma capacidade de enfrentamento muito maior. E na sequência, a Joana vai trazer para nossa análise também e conhecimento algo que pode vir a dificultar o desenvolvimento dessa coragem. Então, nós fomos buscar no livro Autodescobrimento o capítulo Triunfo sobre o Ego. O que isso vem nos esclarecer? Na rigidez do lar, como negligências na educação da criança, geram na sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos que a acompanharão até a idade adulta, tornando-se insegura. Identificada na infância, que não foi vivida com felicidade nem amor, a causa da sua insegurança, os resíduos daquele período persistem amargurando por toda a existência, caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-se crescer-se, realizar-se. Bem, o que isso nos traz de ensinamento? Essa imagem, né, ela é bem lúdica. Nós trazemos aí um adulto que chora, mas quem chora é a criança. Ou seja, houve um processo de desenvolvimento físico, chegou cronologicamente à idade adulta, porém, psicologicamente, ainda quem sente é a criança. Esse adulto, ele não tem capacidade de fazer os enfrentamentos e desenvolver a coragem, porque ele é fragilizado, ele não tem auto-amor. Ele, na infância, ele não soube desenvolver essa capacidade, porque aqueles que cuidaram dele, podendo ser pais ou cuidadores, não tiveram a capacidade de dar amor e criar condições para que crescesse um ser seguro na sua plenitude. E com isso, quando chega na idade adulta,
ele não consegue desenvolver esse sentimento de coragem. E para que isso possa vir a ser feito, Joana coloca: essa pessoa precisa ter a decisão de buscar amar-se e enfrentar, ou melhor, acolher essa criança que existe dentro dele e que precisa ser compreendida, precisa ser amada, para que possa, com autoconfiança, com alto amor, desenvolver a coragem na sua plenitude. Na sequência, ela vem nos colocar uma história de São Francisco. E aí segue. Narra-se que São Francisco, depois de haver se doado ao Senhor Jesus, certo dia foi surpreendido, justificando-se nada mais possuir para dar-lhe. Sem saber o que mais oferecer, permaneceu interrogando mentalmente o mestre. Quando ouviu, nos refolhos da alma, a dúlcida voz responder-lhe: Francisco, dá-me Francisco. Nós conhecemos um pouco da história de São Francisco. Ele já tinha atingido nessa encarnação uma empatia e um amor pelo semelhante, pela natureza e pelos animais, de uma beleza muito grande. Então, Jesus vem dizer-lhe da abnegação como forma de amor e desse amor que existe dentro de cada um de nós e que em Francisco já refletia de forma plena, e que esse entregar-se, esse doar-se completamente é o maior ato de coragem que o ser humano pode atingir. Então, Francisco vem nos ensinar que a essência desse sentimento de coragem, quando atingimos esse self pleno, esse self que ama, esse ser integral que ele se tornou, a coragem, ela se torna um sentimento tão elaborado e pleno do ser humano. E continuando, né? Vem a pergunta: e nós? Como é que vamos desenvolver essa coragem da forma que Francisco e muitos outros que aqui na Terra transitaram podem fazer para alcançar esse nível? Então, Joana vem nos colocar o desenvolvimento da coragem. Nós trouxemos, então, um vídeo para nossa reflexão, que é a história do José Luiz Tejon, onde ele vai trazer um pouco de uma experiência pessoal mais rica de significado. Vamos lá? Eu sou filho de mãe solteira, na origem. A minha mãe biológica era mãe já de 4 outros filhos lá na Espanha e ficou grávida do 5º, eu. E ela praticamente fugiu da Espanha, veio para o Brasil como imigrante, como muitos imigrantes nos anos 50, no pós-guerra. Ela veio grávida e eu nasci em Santos. Então, essas coisas incríveis do destino. Ela passava em frente a uma pequena lojinha na cidade de Santos e ali vivia um casal que não podia ter filhos, também um casal de imigrantes, o Antônio, português, de Trás-os-Montes, a Rosa, filha de imigrantes alemães, nascida no Morro do Canastra, lá no Rio Grande do Sul, e minha mãe biológica quis tentar a vida na Argentina por causa da língua, falava espanhol e me deixou com esse casal enquanto foi para a Argentina. E lá faleceu. Eu nunca a vi, não me lembro dela, era muito pequeno.
E eu terminei adotado por esse casal. Pessoas simples, humildes, pessoas que mal sabiam escrever o nome, mas pessoas de uma coragem muito grande. Aos 4 anos de idade, minha mãe fazia uma mistura de cera com gasolina para passar no assoalho e a lata inflamou. Para não pegar fogo na casa, arremessou a lata para o quintal e eu brincava no quintal e vim correndo do quintal em direção à cozinha. E aí a mistura de cera com gasolina atingiu o meu rosto, então não morri por sorte, uma sorte muito grande, não perdi os olhos por uma sorte também muito grande e fui salvo ali naquele momento por uma vizinha, Dona Helena, que viu a cena. Minha mãe não conseguia apagar o fogo. Essa vizinha pulou o muro da casa com uma manta e abafou o fogo no meu rosto. Eu devo minha vida a esta querida vizinha que anos mais tarde me ensinou algo que me salvou novamente, a tocar violão. Eu devo muito da minha vida à música a partir dos meus 10, 11 anos de idade, porque a música revela poderes invisíveis, revela o poder da criação. Tem uma passagem fascinante, né? Porque quando eu tive o acidente, aos 4 anos, eu fiquei internado na Santa Casa de Santos até os 7 anos de idade. E quando saí do hospital, eu fui para casa, mas não queria sair para a rua, porque eu tinha muito medo de ir para a rua. E minha mãe adotiva, a Dona Rosa Hoffmann, uma alemã, daquele tipo de alemão bravo, né? Queria que eu ajudasse na feira. Eu não queria ir porque eu tinha medo. Eu fugia, subia no telhado. Mas na terceira vez que eu tentei escapar, eu me lembro que acordei de manhã cedo com o meu braço amarrado no dela. Ela dormiu de madrugada comigo, se amarrou a mim no braço e me arrastou até a feira. E quando cheguei na feira, aquele medo todo, aquele burburinho das pessoas querendo me ver, sabiam do acidente, mas não tinham visto. E a primeira barraca que nós paramos foi a barraca da batata. E lá, essa minha mãe adotiva foi genial, porque ela me fez prestar atenção nas batatas. Ela dizia assim: pega uma com a sua mão, escolhe as melhores e não me tira a atenção das batatas. Eu fui pegando as batatas, em volta reunindo gente, pessoas vinham e diziam: oh meu Deus, como ele ficou, choravam. Quando eu ia prestar atenção nas pessoas, a minha mãe me manda prestar atenção nas batatas novamente. Outra mãe vem com o filho: olha lá, quando eu digo para você não mexer com fogo, filho, olha como você vai ficar. Quando eu ia lá para a mãe, para aquele moleque, de novo, a Dona Rosa me obrigava a prestar atenção nas batatas. Ela me carregou pela feira, fazendo prestar atenção nas coisas. Na outra quinta-feira, fui para minha mãe à feira novamente. E lá, o que acontece? Mundo real. Qual é o mundo real? Você é um menino de 7 anos, tem o rosto queimado. Você não é um pequeno príncipe. E o primeiro dia que eu me recordo de muita felicidade nessa história, talvez seja um dos dias assim mais marcantes, foi no dia seguinte à feira, que eu me lembro que os meninos da rua foram na minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. Agora, esta lição é a lição marcante que veio ao longo da minha vida, de prestar atenção nas batatas. O que quer dizer? Foco. Presta atenção no que tem que ser feito, presta atenção no seu melhor e não se distraia, porque a distração é o que faz com que as pessoas não consigam ter êxito na vida. E assim eu cresci com muita sorte com esse pai transmontano de Portugal, um homem simples, mas muito forte. Ele me ensinava a me defender e não aceitava a ideia de que eu voltasse chorando para casa ou reclamando. Ele educou a enfrentar os meus problemas na rua. Bem, essa história, né, ela vem nos colocar a pensar dos enfrentamentos que nós precisamos fazer desde criança. A cada fase existe um enfrentamento para estimular nossa musculatura do desenvolvimento da coragem, né? E o José Luiz Tejon, ele conseguiu, com o apoio principalmente da mãe, do pai,
se estruturar emocionalmente, psicologicamente para os enfrentamentos da vida. Então, é algo que fica aí como um dos exemplos, né? Para a gente refletir sobre como desenvolver a coragem. Na sequência, a Joana vem nos colocar o seguinte: a coragem é um ato de bravura moral, virtude que deve acompanhar o sentimento humano, em vez do marasmo ante decisões ou diante da acomodação ao que já foi conseguido. Não devemos nos acovardar diante dos enfrentamentos, que são a fonte estimuladora do crescimento espiritual. Então, a história lá do José Luiz Tejon coloca, né? Ele se desenvolveu, né, de uma forma inusitada a partir de um acidente, mas criou, através, né, dessa experiência, uma fonte de crescimento espiritual muito grande. O ser humano possui reservas de força moral quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. E falando ainda da aplicação da coragem, agora vamos ver outros exemplos. Não obstante a coragem expresse o nível moral de cada indivíduo, podemos dilatar o conceito no campo físico. Muitos pacientes demonstram coragem diante de doenças devastadoras, enquanto outros deixam-se arrastar por desesperação incontrolável. A doença, nós sabemos que é um mecanismo de evolução. Enquanto nós aceitamos, mantemos confiança, fé, esperança, emocionalmente nós criamos condições até para o nosso sistema imunológico reagir melhor àquilo que está causando problema para o organismo e nos ajuda na recuperação. Aqueles que não têm essa estrutura e se desesperam vão gastar muita energia e dificultar o processo de cura. Então, a coragem nesses momentos, ela já é de um indivíduo, né, que tem um pouco mais de amadurecimento, mas ela auxilia e muito na recuperação da saúde física. Joana também vem nos colocar quando ocorrem ocorrências morais, naquelas que ferem os sentimentos, que geram perturbação no raciocínio e ameaçam o equilíbrio mental, é que a coragem faz-se testada. Então, nós estamos saindo daquele problema do campo físico, né, que é a doença que acabamos de comentar, e vamos agora para o indivíduo que passa por grandes experiências de desenvolvimento quando moralmente ele tem algum problema. Mandela é citado como um exemplo, que teve preso durante muitos anos, mas tinha dentro dele, foi construindo dentro dele um sentimento que não deixava que perecesse. E ele coloca: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. E Joana nos coloca que essa coragem, nesses momentos, é muito importante. E fazendo, né, um coroamento aí do que é a coragem moral, uma coragem superior, ela nos coloca nesse capítulo o exemplo de Jesus.
Jesus, quando se encontrava na sua passagem aqui na Terra, naquela situação em que iria ser preso, condenado e crucificado, ele deu um exemplo de grande coragem. Enquanto ele se manteve sereno, calmo, para o enfrentamento daquela situação, os demais discípulos ainda não tinham toda aquela envergadura do Cristo. Temos o exemplo aí de Simão Pedro, que ataca Malco e decepa-lhe a orelha. Temos o exemplo de Judas, que não soube fazer os seus próprios enfrentamentos, não teve coragem para agir. E naquele momento, daquela cena em que ele viu Cristo sendo preso, ele foi invadido, de uma grande culpa. Não conseguiu trabalhar esse sentimento e acabou se desligando do grupo de discípulos através do suicídio. Em contraponto, temos Pedro, que com o amadurecimento, com o desenvolvimento como discípulo, ele chegou a ser um apóstolo e a desenvolver a coragem que o acompanhou e o acompanha, como exemplo a ser seguido por todos nós. Então, Joana coloca como corolário da coragem moral superior, o amor desempenha uma função primordial naquele que se candidata à aquisição da harmonia no processo da sua evolução. Então, o amor, ele está associado à coragem. À medida que nós nos desenvolvemos como seres humanos, trazemos então à tona da nossa consciência as virtudes que temos inscritas dentro de nós e vamos desenvolver essa coragem moral que nos faculta a capacidade dos enfrentamentos em todos os momentos. Temos como exemplos também, para que possamos analisar, criaturas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, os grandes divulgadores da doutrina espírita, principalmente no início dos seus trabalhos, onde eram incompreendidos. Mas de tudo isso, fica a grande mensagem. A coragem está dentro de cada um e cabe a nós o processo de fazer com que ela se torne plena e que o amor possa, junto com a coragem, nos levar a patamares de um degrau de evolução maior.